Fala galera, tudo beleza com vocês? Vini aqui, estamos de volta no Engenharia Hardcore depois de mais de um ano sem gravar nada para esse lindíssimo e pobrezíssimo canal. Sei que vocês estavam morrendo de saudades, eu também estava morrendo de saudades de gravar aqui para vocês, mas agora acabou-se o interstício, agora tive ideias de vídeos para mostrar para vocês, né? E hoje eu quero começar uma série de dicas para o seu TCC. Obviamente que não é só para o seu TCC, é para trabalhos em geral, não é? Mas eu percebo que muitas pessoas têm muitas dificuldades em utilizar aquele software magnífico de textos que se chama Word, Microsoft Word. Então eu quero mostrar para vocês algumas dicas, algumas técnicas aí que você pode utilizar nos seus trabalhos e nos seus TCCs para que você não tenha dificuldade de usar esta maravilha da humanidade, que é o Microsoft Word, beleza? Então, vamos lá! Estamos aqui no Microsoft Word, e aí eu quero mostrar para vocês hoje, basicamente, como é que a gente vai digitar equações, tá certo? Isso daqui é uma coisa que vocês têm uma extrema dificuldade em fazer, dá até preguiça. Então, vamos lá, ó. Se você gosta muito de usar o mouse, já vou adiantando aqui que usar mouse não é a melhor estratégia, tá? Mas se você é uma pessoa que clica muito aí com o seu mouse, você vai vir aqui em inserir e você vai clicar aqui em equação e vai aparecer uma equação assim, ó, digite a equação aqui. E repara que como a gente não tinha nada no texto, apareceu a equação aqui no meio, né? Ela fica centralizada quando você faz isso dessa forma. Eu vou apagar essa equação aqui para você ter uma ideia. Vou escrever um texto aqui, ó, lero, e beleza. E vou tentar colocar a equação de novo, ó, inserir equação. E aí ela vai aparecer ao lado do texto aqui. Essa é uma equação que a gente chamaria de equação inline, tá? Às vezes a gente precisa de equações inline, que são aquelas equações pequenas que vão aparecer no meio do texto, e às vezes a gente precisa das maiores, que vão aparecer lá, separadas do texto, né? Então vamos apagar tudo aqui, eu quero só colocar uma equação. Em vez de vir aqui em inserir equação, se você gosta de atalhos de teclado, você pode apertar o Alt e o mais. Se eu fizer Alt e mais, eu já consigo inserir a minha equação aqui, ó. Então Alt e mais, tá aqui, ó. Alt, não pode ser o Alt GR, né, que é o Alt Graphics, que fica do lado direito aqui no seu teclado. Tem que ser o Alt que fica do lado esquerdo. Então você dá um Alt mais, caiu aqui na equação. E aí a pessoa quer digitar, por exemplo, uma equaçãozinha simples, né? Eu quero digitar um polinômio de grau 2. Como que eu vou fazer isso? Bom, o polinômio de grau 2 é o meu ax² mais bx mais c igual a 0. Então aqui você vai aprender como utilizar as letras e o quadrado, por exemplo. Então, por exemplo, olha só. AX. Como que eu faço ao quadrado? Eu digito chapeuzinho, espaço, 2, espaço. Olha só o que acontece. O espaço ele sempre vai fazer as coisas acontecerem aqui, tá? No ambiente de equações. E continuo. Mais bx mais c igual a 0. Aqui eu só digitei normal. Bx, c mais igual a 0. Só digitar normal. Primeira coisa que eu não aconselho, tem algumas pessoas que estão acostumadas a programar, vou apagar tudo aqui, ó, e fazer assim, a vezes x elevado ao quadrado mais, ó, nem apertei o espaço aqui, só deu mais, ele já fez o quadrado no x, b vezes x mais c igual a 0. Olha só, a equação fica muito grandona e fica poluída. Então eu aconselho que vocês digitem a equação tal qual a equação está, tal qual você escreveria a equação. Ninguém faz a vezes x, né? Você faz ax, você faz bx, e aí fica tudo certinho. Que mais? Bom, olha só. Então a gente já aprendeu a potenciação aqui, né? Se você viesse aqui em equação, por exemplo, você conseguiria colocar aqui, ó, tem um converter, não é no converter aqui, na verdade, você viria aqui em, deixa eu ver, ó, subscrito, sobrescrito, e aí você clicaria aqui, e aí você viria aqui, colocaria o x, aí você viria aqui, colocaria o 2, e demorou pra caramba, clicou pra caramba, né? Quando você poderia simplesmente, ó, Alt mais x elevado ao quadrado, espaço, pronto, já tem seu x ao quadrado aí,
né? Então, muito mais rápido e muito mais prático. Se você, por exemplo, vamos voltar à equação aqui. Se você, por exemplo, quer utilizar funções trigonométricas, né? Então, eu vou fazer assim, cosseno de x. Se você digitar só o COS e der um espacinho, olha só, ele já mudou a forma do cosseno ali para você fazer um x aqui, tá vendo? Ó, dentro do campo que é um quadradinho aqui, ó. Então eu consigo apagar aqui, consigo colocar, sei lá, cosseno de 5, sei lá. Consigo, né? Então você consegue vir só no quadradinho, apagar. Eu consigo vir aqui na função trigonométrica, apagar também, digitar outra coisa se eu quiser, né? Então vai tudo de como que você está fazendo aí a sua equação. O seno também, o seno não é em português. Se eu fizer SN espaço, dá errado. Por quê? Usa-se em inglês, é S-I-N, seno, espaço, olha lá, apareceu o seno. A tangente também não é TG, TG não vai acontecer nada, é tan, né? Tan dá. O que mais? Arco tangente, a tan, olha só, tá aqui. Então, várias funções aí, por exemplo, logaritmo, né? Se você vai usar o log, dá um espaço aí, já aparece alguma coisa para você colocar. Ah, mas e se eu quero log na base alguma coisa? Bom, essa questão do na base, ela é um subscrito, né? Então, da mesma forma que eu consigo fazer um x ao quadrado, que é o sobrescrito, eu consigo também fazer um x, por exemplo, x1 ao quadrado. Como é que eu farei x1 ao quadrado? X índice 1, tá vendo? Underline 1, d espaço, elevado ao quadrado, d espaço. Olha só, então tem em cima e tem embaixo. Fazendo rápido, ó, x underline 1 eleva ao quadrado, se eu der espaço ele já vai tudo para o lugar certinho, né? Então não teria muito problema. Que mais que você pode precisar além dessas coisas? Você pode precisar, por exemplo, de parênteses, né? Então, e aí tem algumas coisas interessantes aqui. Olha só, se eu digitar um parênteses assim, ó, abre parênteses, x eleva ao quadrado, fecha parênteses. Repara que esse 2 aqui, ó, ele está para cima do parênteses, né? Por que ele está para cima do parênteses? Porque eu fechei esse parênteses aqui e não deu um espaço. Quando eu apertar espaço, repara como ele muda um pouquinho o tamanho, ó. Ali, ó, tá vendo? Então, como ele mudou o tamanho, ele virou um campo. E aí, a hora que eu apagar o que está aqui dentro, ó, fica um quadradinho para eu colocar qualquer coisa, né? Se eu colocar alguma coisa muito grande aqui, se eu colocar uma integral, por exemplo, aqui, ó, a integral não funciona assim aqui. Deixa eu ver se é assim. Aqui, ó. Se eu colocar uma integral aqui, vamos colocar uma grandona, ó, repara que os parênteses aqui eles já mudaram de tamanho para acompanhar a integral. Então é muito importante que antes de você digitar alguma coisa dentro do parênteses, você faça o seguinte, ó, vamos apagar isso aqui e abre o parênteses, fecha e dá um espaço. Aí apareceu o quadradinho. Aí você digita dentro do quadradinho. As coisas ficam bem melhores assim, tá? Fica mais... Porque o parênteses ele vai acompanhar o tamanho daquilo que está lá dentro, né? Mesma coisa para colchetes, né? Então, se eu quiser colchetes, abre e fecha colchetes. Mesma coisa para chaves. Se eu quiser, abre e fecha chaves. Tá aqui. Isso daqui tudo vai acompanhar. Então, integral é barra int, né? Barra int. Coloquei uma integral aqui. Se eu dar mais um espacinho, ela vai virar integral grande. E aí, ó, repara como a chave também acompanhou ali, né? Então, isso daqui tudo são truquezinhos do ambiente de equações aqui que vão fazer com que você consiga digitar as equações muito mais rápido, tá? Outra coisa que as pessoas precisam muito é de frações, né? Então, eu vou digitar 2/3, por exemplo. Ó, 2/3. Se eu der um espaço, olha só, ele já cria aqui o numerador e o numerador, e eu posso fazer um numerador bem grandão aqui, um denominador bem grandão, do jeito que eu quiser. O tamanho aqui do traço da divisão aqui vai acompanhar, ó, sempre que eu digitar alguma coisa. Então isso daqui também é importante. Normalmente quando eu vou digitar frações, eu dou uma barra, espaço, e aí fica os quadradinhos aqui, ó. E aí você consegue digitar os seus números aqui, e aí a sua fração ela sempre vai acompanhar de acordo, né? Então isso daqui é uma grande facilidade desse ambiente de equações aqui do Word. O que mais? Bom, tem mais coisas. Por exemplo, eu posso querer aqui
utilizar sinais de desigualdade, por exemplo. Então, o maior, ele já é um sinal de maior, o menor também é um sinal de menor, mas eu posso querer digitar maior ou igual, né? Se eu fizer maior ou igual, por exemplo, assim, olha só, eu já digitei o maior ou igual e ele já colocou aqui para mim o maior ou igual junto ali. Ou se, quando eu apertei o backspace, ele separou. Mas eu poderia dar menor igual, ele já juntou. Se eu apertar o backspace, ele separa. Ou, se eu fizer, por exemplo, barra LEQ, olha só, LEQ, o que é LEQ? LEQ vem de lower or equal, que é menor ou igual. Então, ele vai fazer para mim. Ou barra GEQ, que é greater or equal, ou seja, maior ou igual, dá um espacinho, também ele vai obedecer. Então tem alguns comandos com barra aí. Por exemplo, se você vai concluir alguma coisa, barra therefore, portanto, né? E aqui, ó, beleza, ele colocou os 3 pontinhos lá para você concluir alguma coisa. Que mais aqui de importante? Letras gregas, caracteres gregos também é muito importante. Então, para você digitar um alfa, um beta, um ômega, olha só, eu quero digitar um alfa aqui, eu vou dar um barra alfa, tem que digitar em inglês, não alfa assim, sai o alfa. Se eu quiser um beta, tá aqui. Se eu quiser um gama, barra gama, tá aqui. Se eu quiser um delta, tá aqui, delta minúsculo. Se eu quiser o delta maiúsculo, então eu vou digitar barra delta com D maiúsculo. E olha só, aparece o nosso deltazão da física lá, que todo mundo conhece, né? Se eu quiser um φ, por exemplo, ó, barra φ. O φ é assim. Mas se eu quiser aquele outro φ que dá uma voltinha, ele é uma variante do φ, então você vai fazer o barra var φ. E é o φ que dá a voltinha. Se eu quiser o φ maiúsculo, barra φ com P maiúsculo. E aí ele vai fazer o φ com P maiúsculo, ele vai fazer o φ maiúsculo. E assim por diante, né? Dá para você usar várias letras. Outra que é muito usada é o ômega, né? Então o ômega minúsculo é assim, e o ômega maiúsculo você vai digitar com uma letra maiúscula, barra ômega, assim. E aí tem lá o seu ômega, beleza? O que mais? Bom, dá para colocar também os sinais ali, os pontinhos, por exemplo. Se eu vou derivar uma vez, eu vou fazer x ponto, por exemplo. Então eu tenho x, né? Eu tenho 2 formas de fazer. Depois do x eu posso digitar barra dot. E aí fica um pontinho meio deslocado. Se eu der outro espaço, ele vai para cima do x. Ou eu posso fazer, por exemplo, barra dot, espaço, espaço, e colocar um x aqui dentro. Ou eu posso fazer direto, terceira forma, x barra dot espaço. E aí ele, beleza, tem que dar mais um espaço aí para ele juntar. Se eu quiser fazer 2 pontinhos em cima, como que eu faço? Olha só, x barra ddot, double dot. Olha só, 2 espaços, aí ele vai para cima. Se eu quiser fazer, por exemplo, vetor, dá para digitar vetor? Dá. Vamos digitar um vetor v de velocidade. Então, vou fazer um v maiúsculo, tanto faz, barra vec, espaço, espaço. Olha só, vetor v. Ou eu poderia ainda fazer aqui um barra vec primeiro, espaço, espaço. Aí eu posso colocar o que eu quiser aqui. Posso colocar um alfa aqui dentro também, vai ser o meu vetor alfa. Dá para fazer, dá para colocar um pontinho em cima, dá barra dot, espaço, espaço. Então, você consegue ir juntando e montando essas equações aí com alguma facilidade só usando esses comandinhos, né? A gente tinha parado no logaritmo lá, né? Então eu posso fazer assim, log na base 10, olha lá, ele já foi para baixo, de 50, por exemplo. Então eu estou fazendo logaritmo de 50 na base 10. Como que eu fiz isso? Foi muito rápido. Log, underline, a base, então eu vou dar x, espaço, e aí eu vou colocar aqui x ao quadrado. Então log de x ao quadrado na base x tem que nos dar 2, por exemplo. Beleza. Que mais? Tem outras funções, às vezes você quer usar o ln dá também, ó. O ln é só você colocar aqui, ele já aparece normal. Eu quero colocar raiz quadrada, como que eu faço? Barra sqrt, espaço, apareceu a raiz, espaço de novo, quadradinho. Posso colocar fração dentro da raiz? Pode, barra, espaço, ó, já tem uma fração dentro da raiz aqui. Eu posso fazer uma raiz quadrada muito doida aqui,
Beleza, posso também. Que mais? Para você que está fazendo cálculo aí na faculdade, tem limite? Tem limite, ó. Barra limite. Opa, barra limite não, é só limite. Olha só, apareceu o limite. Eu posso dar um underline aqui para ele colocar alguma coisa embaixo. E aqui eu posso colocar o x tendendo a 0, por exemplo. X, como que é tendendo? Barra, esse comando é longo, hein? Right arrow. Setinha para direita, olha só. X tendendo a 0. Um famoso aqui. De seno de x sobre x. Olha só que bonitinho. Já ficou aqui. Se você quiser colocar um parênteses, ó, coloca um parênteses antes. Coloca um parênteses depois, dá um espaço. Olha só. Limite com x tendendo a 0 de seno de x sobre x. Então, ó, repara como você digitou essa equação aqui muito rápido. Integral também, ó. Integral de A até B. Olha só. De x ao quadrado dx, por exemplo. Tá aqui a sua integral, prontinha. Ó, vamos fazer de novo com menos velocidade. Barra integral, underline o limite inferior, chapeuzinho o limite superior, espaço. Olha só, e aí dentro da sua integral aqui você já pode digitar o que você quiser, tá? Então, com essas... Ah, e tem outra coisa também. Outro comando importante aqui que você pode querer usar, que é o infinito, né? Como que eu faço? Como que eu digito infinito? Barra inft, né? Então, para ficar só curtinho, barra inft, espaço, olha lá, olha o infinito aqui. Então, se eu quiser fazer o limite de x tendendo right arrow barra inft, x tendendo a infinito, de, sei lá, 1 sobre x. Pronto. Você consegue, ó, digitar rapidinho as suas equações aqui, tá? Então, tome muito cuidado quando você estiver digitando equações aqui no seu Word, porque às vezes digitar utilizando aqui, ó, operador, tem operador soma, por exemplo, aqui, ó, que é um operador que a gente usa bastante aqui, é o barra sum. Soma, olha só. Eu posso dar um underline qualquer coisa aqui, um elevado a qualquer coisa, e ó, já vai para baixo e para cima, e você consegue alterar aqui, ó, sei lá, de i igual a 1 até 10, de x elevado a i, por exemplo. Pronto, somatório. Olha só. Então, você consegue digitar as equações com alguma agilidade, né? E aí aqui, depois de tudo, eu vou dar uma dica para vocês, que são sobre equações com unidades. Então, você fez uma conta lá e você chegou num resultado, e esse resultado tem uma unidade, né? Como que eu faço para digitar esse resultado com unidade para não ficar feio? Vamos dizer que eu calculei a pressão atmosférica lá e a minha pressão atmosférica, então eu vou dar um P underline ATM é igual a 101,3 kPa, kPa. Assim, ó, do jeito que eu coloquei, fica feio. Por quê? Porque as variáveis, normalmente, elas estão todas em itálico, né? E às vezes você não quer que a unidade também fique em itálico. Então, o que eu faço, meu costume daí, é só selecionar as unidades aqui e dar um Ctrl I para tirar o itálico. Então, olha só como o seu resultado ele fica bem mais apresentável. Ó. Pressão atmosférica é 101,3 kPa. E aí a pessoa bate o olho e já sabe que isso daqui é unidade, porque não está aqui em itálico, né? Então, tudo isso aqui, assim, são cuidados, né, de você colocar um espacinho antes de colocar a unidade e colocar a unidade dessa forma, mas são cuidados que fazem a diferença. Talvez alguns últimos comandos aqui, acho que um último comando que também vale a pena, alguns na verdade, por exemplo, se eu for fazer produto escalar de 2 vetores, eu posso usar o barra cdot, né, que é o ponto centralizado. Então eu vou fazer um vetor V que multiplica o vetor W, produto escalar aqui, né? Então esse pontinho aqui a gente faz com o cdot. Depois do cdot, se eu quiser fazer um produto vetorial, eu vou fazer o V barra times
W, né? Então, barra times W. E aí eu consigo utilizar a notação aqui de produto vetorial, que também é importante. E um último também importante, se eu quiser fazer 1 mais 2 mais reticências, você pode colocar aqui barra C dots, né? Ó, reticências mais 1000, por exemplo, estou somando de 1 até 1000. Esse C dots aqui, ó, ele vai dar essa reticência centralizada para você, ó. C dots, né? Se eu colocar só 3 pontinhos aqui, também funciona, mas, enfim, em algumas versões anteriores os 3 pontinhos ficavam para baixo. Agora ele já sobe com os 3 pontinhos, tá bom? Então era isso, pessoal. Primeiro vídeo de retorno aí, super dicas para você que queria digitar as equações do seu TCC e não sabia como fazer. Agora você tem aí uma resposta, tá bom? Valeu, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, um grande abraço e estamos de volta.